Boa noite. Boa noite aos amiguinhos, a nossa live do Conexão Design no dia 6 de agosto de 2020. Nosso workshop hoje a gente vai falar sobre acessibilidade e desenho universal. Eu sou o professor Nestor, sou professor do curso de Design de Interiores no Senac Piauí, também dos cursos de AutoCAD e SketchUp, sou arquiteto e urbanista por formação, também sou mestre em desenvolvimento e meio ambiente, ilustrador e também metido a design de interiores de vez em quando. Só para a gente ter certeza de que está dando certo, vocês estão me ouvindo bem? Alguém diz um ok aí nos comentários, só para eu poder ter certeza que está funcionando, gente? Muito bem, olha aí, nossa amiga Isa Cristina está dizendo que sim, eu vou acreditar na Isa. Pois bem, gente, hoje, como vocês já devem saber, a gente vai conversar sobre acessibilidade e o design universal. Nossa conversa vai durar por volta de 30 a 40 minutos e, após isso, a gente vai ter um tempo para interação, onde vocês vão me mandar as perguntas, a gente vai esclarecer as dúvidas e a gente vai conversando até lá, certo? Vocês podem colocar as suas dúvidas, seus comentários e acréscimos aí nos comentários, que eu vou vendo à medida que eles forem surgindo e dentro do possível, obviamente. Pois bem, para começo de conversa, o que é acessibilidade? Para que serve e para quem serve a acessibilidade? E também o que é o desenho universal? Vocês já ouviram falar desses conceitos, gente? Vamos esclarecer do início. Acessibilidade é literalmente você ter condição de acessar e utilizar alguma coisa. No campo da construção civil, em especial na arquitetura e no design de exteriores, é o conjunto de medidas que permitem o acesso e a utilização de forma autônoma e segura às edificações, equipamentos, mobiliários e sistemas de informação, independente das condições físicas dos usuários. Ou seja, quer dizer que um ambiente é acessível, é a gente poder afirmar que toda e qualquer pessoa é capaz de alcançar e utilizar aquele ambiente, com autonomia e segurança, que são dois princípios da acessibilidade muito importantes. E diferente do que muita gente acredita, a acessibilidade se aplica a todas as pessoas, a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, ao idoso e ao jovem, à grávida, ao obeso, a quem está machucado ou quem está carregando algum tipo de peso. Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar do que a acessibilidade promove. Vai precisar utilizar um espaço e contar com os princípios da acessibilidade sendo aplicados naquele espaço. Importante derrubar esse preconceito de que a acessibilidade só serve para o cadeirante, para o cego, para o surdo, porque isso é uma coisa que já está saindo de linha, entendeu? Vocês devem ter em mente, principalmente quando vocês forem projetar os seus espaços, quando você for apresentar o seu produto para o cliente, que o cliente vai envelhecer, o cliente vai casar, possivelmente vai ter um filho, o filho dele, recém-nascido, com 1 ano, 2, também vai precisar da acessibilidade. A cliente, quando estiver grávida, também vai precisar. Todo mundo aqui quer ficar velhinho, né? Levanta a mão aí quem quer ficar velhinho. Até porque a outra opção, como a gente já sabe, não é muito saudável, né? Pois bem, os que querem ficar velhinhos vão precisar da acessibilidade algum dia. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, vai carregar um peso nos braços, né? Vai precisar da acessibilidade. Algumas das moças que estão assistindo, algum dia pretendem ficar grávidas, né? Algumas, com certeza, já são mamães. Então, vão precisar da acessibilidade ou então já precisaram. A maioria aqui, se já não fez, ainda vai fazer exame de vista, né?
vai sair da clínica com aquela pupila dilatada do tamanho de uma moeda de R$1, sem conseguir enxergar nada. Pois é, preciso repetir? O preconceito com o conceito da acessibilidade, em parte, se deve porque até bem pouco tempo atrás essa discussão era muito incipiente, principalmente aqui no Brasil. Para você ter noção, a norma brasileira de acessibilidade surgiu pela primeira vez em 1985. Foi reformulada em 94, a terceira edição saiu só em 2015, com 20 anos de história, e a quarta edição foi publicada agora no dia 3/8 de 2020, segunda-feira, dia da abertura do nosso Conexão Design. Coincidência ou não. Pois anotem aí, meus amiguinhos, designers de interiores, arquitetos, engenheiros, técnicos de edificações e outras coisinhas más. Seu dever de casa de hoje. Você vai baixar a NBR 9050 de 2020 atualizada. Basta jogar lá no Google. NBR 9050, emenda 1, 2020. Todo e qualquer profissional deve ter a sua biblioteca de normas técnicas. Isso eu já disse em sala de aula e vou repetir aqui para ficar gravado para a eternidade. Todo e qualquer profissional deve ter sua biblioteca própria com as suas normas técnicas de estimação. A nossa, de nós projetistas, é a NBR 9050 que tem que estar atualizada. Professor, mas por que eu tenho que ter minha NBR 9050? Porque é ela que vai dizer, dentre outras coisinhas, altura de bancada, altura de tomada, altura de interruptor, para a galerinha que quer trabalhar projetando móveis, e alguns dos meus alunos eu sei que já trabalham com isso também. Você vai precisar saber a altura de bancada, a altura de interruptor, vai precisar saber a altura, vai precisar saber a altura da abertura da porta também. Ah, mas se o seu negócio são interiores corporativos, espaço público, loja, shopping, coisa para ter muita gente circulando, bacana. Lá na NBR 9050 você vai encontrar os padrões técnicos para piso tátil, para saída de emergência, para banheiro acessível, para rampa, para elevador, para escada, para vaga de estacionamento, até para caixa eletrônico. Para você ter noção da importância de empregar esses parâmetros no seu projeto, os editais de concurso de projeto para a sede de órgãos públicos já trazem como exigência no edital que os projetos candidatos atendam às normas de acessibilidade. Até para você registrar a sua obra na prefeitura, já é exigido que a sua obra já venha dentro dos padrões de acessibilidade. Ela tem que atender às normas municipais e às normas federais. Aí surge aquela dúvida, professor, e quando a norma municipal diz uma coisa e a norma federal diz outra? Por exemplo, na NBR 9050 diz que a inclinação máxima para rampa para o cadeirante tem que ser 8,33%. Já a norma de Teresina diz que tem que ser só 8%. Você vai seguir qual? A que é maior ou que é menor o valor? A regra é, siga o que for mais apertado. Siga a que for mais rígida. Porque, tecnicamente, se você atendeu a que for mais rígida, você também atendeu a que é mais flexível. Faz sentido, né? Pois bem, tanto é, essa conversa que eu estou falando é tão séria, que todas as prefeituras que empregam profissionais para criar as suas normas municipais de construção, elas já seguem as normas da acessibilidade e do desenho universal. Para a gente trazer para o nosso conceito de Teresina, a gente tem só como exemplo, citando por cima, o plano diretor do município tem diretrizes que seguem os padrões de acessibilidade, que exigem a aplicação desses conceitos. O Código de Obras, que é o que estabelece os critérios mínimos para construção e reforma dentro do município de Teresina, também exige algumas coisas que a NBR 9050 traz. Só uma observação que tem que ser feita. Esse Código de Obras que estou citando é o de Teresina. Se você for projetar em qualquer outro município do Brasil, você tem que se atentar às leis municipais daquele município onde você vai projetar. Tem algumas cidades do Piauí e de outros estados também que ainda não tem essa legislação. E aí o que é que você faz? Você pode pegar muito bem a legislação de um município próximo, que teoricamente tem um clima parecido, tem uma situação regional parecida com o local onde você está projetando e você segue essas normas. Por exemplo, você vai projetar bem aqui em Altos.
Altos não tem uma legislação municipal tão extensa quanto a de Teresina. Você pode muito bem aplicar lá os conceitos daqui, desde que em Altos não haja nenhuma regra que seja contrária ao que é estabelecido dentro da regra de Teresina. Aí você tem que seguir a de lá, afinal sua obra é lá. Certo? Só para não perder o raciocínio, em Teresina a gente tem o plano diretor, nossa Agenda 2030, o Código de Obras, a gente tem também a Lei das Calçadas de 2014, que estabelece os padrões para construção, reconstrução, conservação e utilização das calçadas em Teresina. Se você vai reformar sua casa, vai fazer seu muro e sua calçada, para a sua obra ser aprovada na SDU, ela tem que estar dentro do que pede o Código de Obras e tem que estar dentro do que pede a Lei das Calçadas também, que estabelece, por exemplo, que sua calçada tem que ter 3 faixas. A faixa de acesso, a faixa de utilização e a faixa de manutenção, se eu não me engano. Além dessas leis, a gente também tem em Teresina, por exemplo, leis que obrigam as lojas, centros comerciais e os condomínios residenciais dentro do município a disponibilizar cadeiras de rodas aos clientes com deficiência ou mobilidade reduzida, clientes e visitantes. Vocês sabiam disso? Você sabia que se você chegar em qualquer loja de Teresina e pedir uma cadeira de rodas para quem está lhe acompanhando, é obrigação do dono da loja fornecer essa cadeira de rodas para o visitante? Todo mundo aqui já foi no Teresina Shopping, no Riverside ou no Rio Poti Shopping, não foi? Vocês já perceberam que tem algumas cadeiras na praça de alimentação que tem uma etiqueta no fundo escrito reservado para gestante, reservado para pessoa com deficiência, reservado para obeso. Essas cadeiras não estão lá porque o dono do shopping é bonzinho, não. Talvez ele até seja, mas ele só colocou aquela etiqueta bonitinha lá porque é uma norma municipal que exige que aquela cadeira seja disponibilizada para aquele público específico. Lógico que não são todas as cadeiras que ele tem que deixar para esse público específico. Na norma exige-se um percentual mínimo. O ideal é que toda e qualquer estrutura disponibilizada ao público seja acessível para qualquer tipo de pessoa. Para o obeso, para o idoso, para a grávida, para o anão, para a pessoa com gigantismo, para qualquer um. Hoje, em qualquer faculdade ou escola de arquitetura, de engenharia, de edificações, de design de interiores, como é o nosso caso, já existem disciplinas voltadas para 2 coisas, para sustentabilidade e para acessibilidade. O objetivo de longo prazo é que essas 2 disciplinas sejam extintas. Professor, mas por que vai ser extinta uma disciplina tão importante quanto é a que trata de acessibilidade e de sustentabilidade? Hoje, esses 2 conteúdos são tratados em disciplinas específicas. O ideal, que é o que se pretende no futuro, que já está sendo implantado em alguns locais, é que na faculdade não exija uma disciplina separada só para isso. Porém, esses conceitos vão ser trabalhados em todas as disciplinas de projeto. Por exemplo, no nosso curso do SENAC você não tem uma disciplina específica só para acessibilidade, ou uma disciplina específica só para estudar Eu estou lendo os comentários e estou lendo o meu roteiro, por isso que de vez em quando eu fico meio perdido. É a idade, gente, vocês vão ter que me perdoar por isso. Voltando, na faculdade existe a disciplina para acessibilidade e para sustentabilidade. Hoje elas são separadas, mas o ideal é que no futuro esses conceitos sejam tratados em qualquer disciplina de projeto. Tanto é que no SENAC você não tem a disciplina separada para sustentabilidade e a disciplina separada para acessibilidade. A gente vai trabalhar esses 2 conceitos durante nossa disciplina de projeto, que já começam quando a gente voltar do recesso. Então, os coleguinhas já vão aí como dever de casa levar debaixo do braço e no celular a nossa bendita 9050 da ABNT. Olha só, estou vendo aqui que a Roseane está perguntando: professor, o termo correto é deficiente físico ou portador de necessidades especiais? Já muitas pessoas usaram esses 2 termos. Até onde eu sei, a notícia mais nova que eu tenho é que o termo correto é pessoa com deficiência. Por quê? Porque quando você fala portador de necessidades especiais, você traz o verbo portar.
Portar é você carregar uma coisa de um ponto para o outro. Eu estou portando essa caneta agora. Eu estou portando esse óculos no meu rosto. A pessoa com deficiência, ela não vai deixar a deficiência aqui e vai para o shopping tomar cerveja, depois volta e senta na cadeira de rodas de novo. Não existe essa aplicação. E o termo necessidades especiais também está caindo em desuso. Certo? O termo correto é pessoa com deficiência. Isso se aplica tanto a deficiências físicas quanto a deficiências relacionadas ao espectro cognitivo. Ok? E tem que fazer a diferença também entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com mobilidade reduzida é qualquer um de nós que tem, em algum momento da vida, algum problema para se deslocar. Certo? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu só ando para cima e para baixo com a mochila nas costas. Tem dia que eu carrego 5 livros dentro da mochila. Nesses dias, eu sou uma pessoa com mobilidade reduzida. Correr atrás de um ônibus com 2 kg de peso de papel nas costas não é legal. Galerinha que anda de ônibus já sabe. Professor, minha irmã está grávida. Ela é uma pessoa com mobilidade reduzida ou pessoa com deficiência? Ela, devido à condição de estar grávida, é uma pessoa com mobilidade reduzida. Certo? Por quê? Porque ela não tem a mesma aptidão física naquele momento da gravidez de quando ela não estava grávida. Okay? Você pode ser a atleta dos 100 metros rasos, pode ser o Usain Bolt, versão feminina da vida. Se você ficar grávida, você vai ser uma pessoa com mobilidade reduzida. E por favor, se você for uma pessoa grávida, não saia correndo, vai fazer mal. Ok, eu já falei das faculdades, já falamos da acessibilidade, já estabelecemos a diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Pois bem, e o desenho universal? Onde é que entra nessa brincadeira? Desenho universal, ou design universal, ou ainda universal design, para a galerinha que é mais chique, quer falar inglês, os 3 termos tratam da mesma coisa. É o design ou projeto de produtos e ambientes para serem usados por todas as pessoas, na medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado. Ou seja, é um conjunto de princípios que garantem que o seu produto ou ambiente já nasça acessível, já seja acessível desde a fase de projeto. É você poder comprar uma casa e não precisar mandar trocar o tamanho das portas porque você é obeso, ou então você é uma pessoa com gigantismo, que é a pessoa com mais de 2 metros de altura. Você é um jogador de basquete que nem se enquadra como gigantismo, mas é acima da altura média nacional. Você precisa mandar trocar a altura das suas portas porque você não consegue passar com conforto e segurança ali. Se a edificação tivesse sido concebida dentro do conceito de desenho universal, não haveria essa necessidade. O João Batista está perguntando se a nossa live vai ser gravada. Vai ser gravada e vai ser disponibilizada no Senac também. Ele ainda pergunta, existe algum programa que grava a aula e depois faça a transcrição? Você está falando de transcrição de voz para texto? Existe. Existem inclusive alguns aplicativos para celular que fazem essa transcrição na hora. Existe inclusive um aplicativo para celular que faz a tradução, que é o termo correto, da comunicação sonora para Libras. A pessoa vai falando e na tela do celular aparece um bonequinho fazendo os gestos do intérprete de Libras. Voltando aqui para o nosso conteúdo, sobre o design universal. A discussão sobre o design universal começou lá na década de 60, por volta da década de 60, na Suíça e países vizinhos. Surgiu como uma forma de repensar os princípios da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para quem não lembra, tem como princípio norteador a produção em massa, produção em grande quantidade com o mínimo de despesa possível. Ora, para você produzir em massa, você precisa que existam projetos padronizados para o seu produto. No caso dos projetos de edificações imobiliário,
adotou-se o que a gente chamava de homem padrão, ou seja, o conjunto de dimensões que a indústria e a construção civil deveriam seguir em seus projetos. A gente não precisa pensar muito para perceber como essa ideia do homem padronizado, do ser humano padrão, estava equivocada. Seria o mesmo de hoje você projetar fazendo de conta que todo mundo é um galã da novela das 8 da Globo, ou seja, um adulto jovem, alto, magro, sem deficiência, sem mobilidade reduzida e que ainda é capaz de carregar o amor da vida dele nos braços, correndo durante uma chuva, sem tropeçar, sem cair e ainda sorrindo olhando para a câmera. É lindo, né? Poético. Aí eu pergunto para a rapaziada, vocês conseguem fazer isso? Eu mesmo não consigo. Eu queria ser capaz de fazer uma selfie massa dessa, correndo na chuva, carregando o amor da minha vida, tirando uma selfie, sem escorregar, sem levar uma queda, mas eu realmente não consigo e particularmente não conheço ninguém capaz dessa proeza. O que eu conheço é um povo bem diferente disso. Eu conheço gente gorda, conheço gente magra, conheço criança, conheço idoso, conheço surdo, conheço cego, conheço pessoa com dor na junta, conheço gente com dor nas costas, conheço gente que não consegue mais carregar peso, conheço gente que não enxerga bem, conheço gente que não consegue diferenciar vermelho de azul, conheço gente daltônica, conheço gente com dedos a menos por conta de acidentes, conheço gente que engravidou, conheço gente que teve neném, conheço gente que adoeceu, que caiu de moto, que não consegue abrir um pote de vidro sozinho, que não consegue abrir uma maçaneta que tem aquele formato de bolinha, que não consegue abrir a torneira da pia quando a mão está ensaboada. Ou seja, eu conheço um monte de gente normal. Pois foi para atender todo esse povo, e eu tenho certeza que vocês se identificaram com algum desses exemplos que eu acabei de citar, foi para atender todo esse povo que surgiu o conceito do desenho universal. Eu vou repetir esse conceito para você gravar. O desenho universal é o projeto de produtos e ambientes para serem usados por todas as pessoas, na medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou design especializado. Ou seja, é você poder comprar a sua casa sem precisar fazer alterações, como eu falei. É você poder comprar uma cadeira para escritório que não vai detonar as suas costas. É você poder fazer o seu projeto numa mesa que não vai deixar você com escoliose depois. É óbvio que nem sempre é possível atender todo esse povo 100% das vezes. Porém, sempre que possível, deve haver produtos especializados que atendam a esses consumidores. Aí, professor, você falou que não deve haver produto especializado no design universal, e acabou de citar essa palavra agora. Por quê? Ora, porque lembra que o design universal pretende atender a maior gama de pessoas possível, mas nem sempre isso é realidade. Existem pessoas que precisam do projeto especializado. Por exemplo, você tem um amigo que, por alguma razão do destino, ele quebrou o braço. Seu amigo não consegue utilizar o braço durante um período de 5 meses, por conta da lesão dele. Esse seu amigo vai precisar de um produto especializado, diferenciado, para alguma situação do dia a dia dele. Esse seu amigo não vai conseguir, por exemplo, cozinhar sozinho com uma só mão. A galerinha que manja dos paranauê das panelas sabe o que eu estou falando. Ele não vai conseguir fazer um bolo, bater uns ovos sozinho com o braço quebrado. Para ele, existem produtos específicos que vão facilitar bastante essa tarefa. Para atender essas demandas, foram elaborados 7 princípios do design universal, que todos nós devemos aplicar nos nossos projetos. São eles os princípios do design universal. O primeiro, uso equitativo, que é garantir que o seu produto possa ser usado por qualquer pessoa, independente de idade ou habilidade. E aqui a gente está falando de alcance, de tempo de reação, de acuidade visual, etc. Um exemplo, aquelas portas automáticas que a gente encontra na entrada do shopping. Pela própria concepção daquele produto, qualquer pessoa do universo é capaz de utilizar a porta do shopping. É só você chegar e ela abre sozinha. Eu falei também do tempo de reação, quando o produto tem uso equitativo. É quando você tem, por exemplo, um semáforo que
aqueles semáforos para pedestres, que você aperta, aparece o bonequinho verde, aí o intervalo dele é mais longo que o normal, porque a gente sabe que naquele espaço, naquele cruzamento, existe um público com mobilidade reduzida. Aquele público com mobilidade reduzida precisa que aquele semáforo em específico tenha um intervalo maior de duração do bonequinho verde. O segundo princípio do design universal, ou desenho universal, é o uso flexível, que é garantir que o seu ambiente ou produto atenda a uma grande parte das preferências e habilidades das pessoas. Eu citei ainda agora uma cadeira para escritório, né? Pois é, uma cadeira de escritório que se respeite, uma cadeira de escritório de qualidade, permite que você possa regular a inclinação das costas, a altura do braço e a altura do assento. Um outro exemplo de produto com uso flexível é você poder escolher como que você vai bloquear a tela do seu celular. Você pode escolher, dependendo do aparelho, se você vai bloquear com um tracinho, se vai bloquear com uma senha numérica ou se você vai bloquear com a sua digital. Existem alguns aparelhos que você ainda pode escolher mais de um desses métodos. Aí o que é que você tem a esconder que você precisa colocar 2 métodos diferentes para bloquear a tela? Não me interessa. O problema do coleguinha, a gente não vai entrar nessa discussão. O terceiro princípio do design universal é o uso simples e intuitivo, que é o que possibilita uma utilização de fácil compreensão, sem precisar de experiência prévia ou conhecimento técnico para utilizar aquele produto. Quer um exemplo que você com certeza já utilizou? O interfone. Todo mundo aqui sabe o que é um interfone. Todo mundo consegue reconhecer um interfone. E todo mundo consegue utilizar um interfone, desde que seja capaz de falar. É basicamente uma caixa de plástico, onde vai ter um botão com uma cor diferente do resto da caixa, onde você vai apertar e deixar o seu recado. Qualquer pessoa do mundo consegue utilizar um interfone, que é um exemplo de produto com uso simples e intuitivo. O quarto princípio, gente, é a informação de fácil percepção, que consiste em você maximizar a legibilidade da informação. Por exemplo, a tecla, eu não lembro agora o nome correto, a tecla da televisão, onde você consegue ver as legendas. Ou então, quando o programa da televisão tem um intérprete para Libras. Ou então, como eu vi num projeto, num prédio que eu visitei uma vez, era um hospital infantil. No elevador desse hospital infantil, o painel dos botões tinha para cada andar um símbolo e uma cor diferente, para que o visitante ou o cliente daquele estabelecimento, que obviamente é uma criança, ele consiga identificar para qual andar ele está indo pela cor ou pelo símbolozinho que estava lá. E obviamente também tinha o códigozinho em Braille. Braille é a forma de escrita para os nossos amigos cegos. O quinto princípio do design universal é a tolerância ao erro, que é quando o projeto minimiza os perigos durante a utilização do produto. Por exemplo, o novo padrão de tomadas. Se você já observou, as tomadas novas têm uma cavidade onde você vai inserir o plug do aparelho. Aquela cavidade ali serve para evitar erros, para quando você aproximar a tomada do seu aparelho, você consiga fazer a conexão sem muito esforço. O sexto princípio, o baixo esforço físico. O seu produto deve permitir que o usuário empregue o mínimo de força necessária para utilizar aquele produto ou ambiente ou sistema de informações. Professor, por que você está falando tanto de sistema de informações? Alguns dos coleguinhas que estão me vendo agora já precisou ou teve a curiosidade de entrar numa das estações da integração aqui de Teresina, essas estações que ficam nas avenidas? Para quem já observou, nelas você tem um mapa conceitual, lógico, que demonstra até onde o ônibus vai, onde ele faz o retorno e por onde ele volta. Essa informação que está lá, se você chegar lá e observar, ela tem cores diferentes para cada percurso, para cada conjunto de linhas. Ela também está em alto relevo e ela também tem
Aplicação em braille, em algumas paradas eu já vi também. Algumas eu percebi que não tinha, ou porque não colocaram ou porque já estava desgastado, mas em alguns também tinha. Aos nossos alunos do Senac, quando vocês voltarem às aulas, procurem lá na recepção, existe um mapa do Senac em braille e em alto relevo, lá para os visitantes. Você pode procurar quando voltar. Ok? A tolerância ao erro eu já falei. O baixo esforço físico eu já falei, que é você permitir que o usuário daquele produto empregue o mínimo de força necessária. Um exemplo disso, um exemplo de produto com baixo esforço físico, gente, são as portas de saída de emergência, aquelas portas vermelhas, o pessoal chama de porta de incêndio, que eu espero que ninguém use, em caso que ninguém precise utilizar aquelas portas. Se você observar, aquela porta lá vermelha da saída de emergência, ela sempre abre para fora, ou seja, no sentido do fluxo de saída de pessoas, ela está sempre fechada, e para abrir, basta empurrar para baixo aquela barra que você encontra bem na frente dela. Geralmente ela é vermelha com a barra cinza. É só você empurrar um pouquinho aquela barra para baixo, a porta abre. E o sétimo princípio é a dimensão e espaço para aproximação e uso. Esse princípio serve para garantir um espaço livre mínimo para a pessoa parar e utilizar aquele equipamento. Normalmente, a gente emprega esse último princípio da dimensão e espaço para aproximação e uso nas rotas acessíveis. São as rotas projetadas para pessoas com deficiência, que geralmente a gente utiliza como exemplo de usuário a pessoa cadeirante, a pessoa que vai passar por ali em cadeira de rodas. Essas rotas prevêem, em alguns pontos, geralmente em portas ou em mudança de direção, onde a pessoa tem que fazer o giro da cadeira, um espaço para que ela pare, faça a manobra, ou então abra a porta e depois siga em segurança. Por que é que tem que ter esse espaço? Para que a pessoa que está ali fazendo o giro da cadeira não trave a passagem de quem está vindo no sentido contrário. Ah, professor, mas não seria mais importante a pessoa parar e esperar o outro fazer uma manobra? Seria, mas por uma questão de ética, de bom comportamento, até para evitar situações que podem gerar constrangimento, a gente já prevê em nossos projetos esses espaços para parada e utilização segura. E não só nas rotas acessíveis. Você quer ver como você já utilizou um equipamento com esse princípio aplicado? Imagina, por exemplo, visualize aí, por exemplo, aquele espaço de 10 centímetros que você deixa entre o piso e a bancada que fica embaixo da sua pia. Aquele espaçozinho ali livre serve para você chegar e encaixar o seu pé embaixo da bancada. Você já tinha percebido isso? Outro exemplo, num balcão de bar, onde você chega e você consegue se acomodar na cadeira, colocando o seu joelho embaixo da bancada. Pessoa aqui que já foi num bar ou em algum ponto de atendimento ao público, que você tinha lá uma cadeira à sua disposição e você não conseguia se aproximar da bancada, porque o limite da bancada era rente com um bloqueio vertical. Aquilo ali é muito desconfortável. O ideal é que a bancada avance no sentido de onde vai ficar o usuário, seja a pessoa que está atendendo ou o cliente da loja, para que a pessoa possa encaixar, ou seja, o pé, ou se ela estiver sentada, encaixar as pernas ali embaixo da bancada. Vamos fazer uma coisa rapidão agora. Quer ver como é fácil encontrar esses princípios que eu acabei de citar? Mesmo que seja só um deles, aí onde você está, aí na sua casa. Quer ver? Olha ao seu redor agora e descreve aqui nos comentários um objeto ou uma situação que você viu um desses princípios, valendo um parabéns. Eu vou até repetir os princípios, só o título dos princípios para facilitar a sua procura aí. O primeiro princípio do design universal é o uso equitativo. O segundo é o uso flexível. O terceiro é o uso simples e intuitivo. O quarto é a informação de fácil percepção. O quinto, a tolerância ao erro. O sexto, o baixo esforço físico. E o sétimo, a dimensão e espaço para aproximação e uso. Veja aí no ambiente onde você está e coloque aqui nos comentários, valendo um parabéns. Enquanto isso, vamos sintetizar nossa conversa. Acessibilidade são as condições de alcance e uso seguro e autônomo dos ambientes, equipamentos e sistema de informação. Perceba que eu estou falando
do uso seguro e autônomo, são diferentes. Uso seguro é você utilizar aquele equipamento, aquele ambiente, sem correr riscos. E o uso autônomo é você conseguir utilizar aquele equipamento sozinho. É você ter autonomia de chegar num ambiente, num equipamento e resolver o seu problema sem precisar pedir ajuda de ninguém. E isso, acreditem, conta e muito na questão da valorização pessoal, a questão da autoestima, certo? Então vamos garantir esses princípios no nosso projeto. Já o desenho universal é o método que você vai empregar no seu projeto para garantir que esse seu produto seja o mais acessível possível, desde a etapa do projeto. Entendida a diferença? Acessibilidade é o ideal a ser perseguido e o desenho universal é como você vai perseguir esse ideal. Quando uma pessoa não encontra as condições ideais de uso e conservação de um espaço, a gente costuma dizer que aquele espaço é deficiente e não a pessoa, certo? Afinal, o padrão de ser humano é ser diferente. O normal é ser diferente. E uma pessoa normal nada mais é do que uma pessoa tal como ela é, ok? Entendido? Alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho agora. Vou dar uma geral aqui nos comentários enquanto os coleguinhas respondem. Deixa eu ver quem já falou, quem já se manifestou. Opa! Professor, essa sua aula vai ficar gravada? Nossa amiga Neide Paz está perguntando. Vai ficar gravada sim. Deixa eu ver. Olha aí, o João respondeu. É a escrita. Tive paralisia cerebral, fiquei com pouca coordenação motora. Da graduação, por isso que falei, gravo e depois copio. Sim. Existem equipamentos e, como eu falei, existem também aplicativos de celular que você pode baixar para gravar e para transcrever a aula também. Existe inclusive, já que a gente está falando de equipamentos não sei se o termo certo é tradução, mas que muda de uma linguagem para outra, da linguagem escrita para a linguagem verbal, por exemplo. Existe inclusive uma caneta feita para pessoas cegas, em que a pessoa pega o texto, vai passando a caneta por cima do texto e a caneta vai lendo, vai sintetizando aquele texto em voz alta para a pessoa, certo? Então, respondendo a sua pergunta, sim, existem equipamentos que fazem isso. Ok? Se eu não tiver respondido adequadamente, tiver deixado mais alguma dúvida, por favor, escreva novamente para a gente esclarecer, ok, meu amigo João? Deixa eu ver quem mais mandou um tchauzinho hoje. Deixa eu ver. A falta de um dedo mínimo pode ser pessoa com deficiência? Essa é uma pergunta meio cabulosa. Eu sei de casos em que a pessoa se candidatou a um concurso público como pessoa com deficiência apenas porque faltava, porque ela tinha sofrido um acidente e por coincidência, o dedo mínimo dela não contava mais com o músculo que fazia esse movimento. Certo? Por conta disso, ela se candidatou como pessoa com deficiência, foi aprovado e está lá trabalhando até hoje, feliz da vida. Deixa eu ver quem mais falou. Isso aqui eu já respondi. Ok. Muito bem. O ambiente deficiente, exatamente. Quando o ambiente não conta com as condições de acessibilidade, não é o usuário que é deficiente, é o ambiente. Um bom exemplo de edificação completamente fora dos padrões de acessibilidade é o nosso bom e velho Albertão. O Albertão já passou por diversas vistorias pelo grupo de trabalho de acessibilidade, tanto do CREA quanto do CAL, e de alguns grupos da universidade também, e em todas elas ele foi
reprovado. A solução para o bom e velho Albertão seria demolir e fazer de novo. Lógico que há edificações em que você pode, após essa vistoria, aplicar medidas para corrigir essas deficiências. Por exemplo, se você tem uma clínica médica, seja de qualquer especialidade, vamos dizer que você é um dentista. Você contratou um profissional especializado para fazer uma vistoria na sua clínica, no seu imóvel. Ele percebeu que existem algumas deficiências. Por exemplo, se uma pessoa cega chegar, ela não consegue se orientar sozinha até a bancada da recepcionista. Essa geralmente faz parte do pacote da vistoria. Também você contratar o mesmo profissional, que geralmente é um arquiteto ou um engenheiro civil, pode ser um design de interiores também, para fazer a vistoria e já preparar o projeto de reforma daquele ambiente, de adequação às condições de acessibilidade. Para você ter noção, quando um órgão público vai alugar um edifício, o edifício também deve passar por algumas intervenções para atender aos princípios de acessibilidade. Porque, por definição, se é um órgão público que vai atuar ali, ele deve atender ao público em geral. A pessoa com deficiência que chegar ali para resolver algum problema não deve encontrar o seu direito de ir e vir travado porque não tem uma rampa para ele poder entrar. Exatamente. O ambiente deve estar adequado a toda a diversidade de pessoas. Exatamente. Deixa eu ver. Olha aí, a Isa está perguntando, com relação a crianças, como seria o projeto voltado para essa faixa etária? Para crianças, você deve levar... Bom, primeiro, em qualquer projeto de ambiente, em qualquer projeto para um público restrito, você deve fazer um levantamento das necessidades, programa de necessidade específico para aquele cliente. Se o seu cliente é um casal com crianças, se naquele ambiente vai ter crianças frequentando, você deve colocar, entre outras medidas, tomadas a uma altura adequada, porque você sabe que criança não pode ver nada que enfie o dedo. Você não vai deixar, então, tomadas a 30 centímetros de altura. Você não vai deixar também nesse ambiente cadeiras leves que possam virar por cima da criança. Você também não vai deixar nesse ambiente estantes ou superfícies, bancadas, com equipamentos frágeis, numa altura que a criança possa alcançar e derrubar aquilo. Você não vai deixar, por exemplo, uma cafeteira em cima de uma bancada baixa, porque a criança pode muito bem chegar lá por pura curiosidade, tentar pegar aquela cafeteira, que está lá piscando, bonita, e virar o café por cima dela, e sofrer um acidente grave, certo? Eu vi um projeto uma vez, ainda durante o curso de arquitetura, era um projeto para um casal idoso, que tinha muitos netos, e na casa desse casal de idosos foi adequada para ser utilizada por eles, idosos, e para as crianças. E uma das coisas que a vovozinha, a idosa, estava falando no artigo que eu li, é que ela estava muito feliz que agora ela não tinha mais medo dos netos dela tomarem um choque nas tomadas. Na casa dela todas as tomadas eram altas, numa altura que só ela e o esposo conseguiam alcançar. Dentre outras coisas mais. Certo? A questão de cores também entra nessa discussão, já que quanto maior é a idade da pessoa, menor é a percepção para cores vibrantes. Então até que você pode perceber que para a criança, quanto mais berrante for a cor, melhor, mais ela vai gostar. Já uma pessoa idosa já prefere, por natureza, os tons mais neutros, certo? Tons pastéis, cores menos escandalosas, se a gente puder usar um termo mais coloquial. Olha aí. Professor, qual é o seu ponto de vista em relação à projeção de certos espaços públicos de Teresina para locomoção de pessoas com deficiência física e visual? Existem espaços e espaços, certo? Não dá para eu tecer um comentário aqui geral, até porque Teresina tem inúmeros espaços públicos, não dá nem para dizer quantos são, certo? Então a gente teria que ver a qual espaço está se referindo em específico.
É lógico que existem espaços públicos, espaços de uso público, certo? Vamos deixar claro que o espaço de uso público é aquele em que as pessoas que não trabalham naquele espaço podem acessar. Um shopping é um espaço de uso público. Uma SDU da vida é um espaço público. Uma praça é um espaço público, certo? Deixa eu ver. Um exemplo que tem visto são os pisos com desnível ou ondulação para diferenciar as pessoas, para direcionar as pessoas com deficiência visual. Sim, existe um produto chamado piso tátil, que existem dois modelos, o piso direcional e o piso de alerta. O piso direcional é aquele compridinho, e o piso de alerta é aquele com os círculos, ou como, para ficar mais fácil de entender, que tem aquelas bolinhas, certo? O ideal é que o piso tátil, tanto o direcional quanto o de alerta, sejam em cores diferentes entre si e em cores que contrastem com o piso onde eles foram aplicados. Por exemplo, se você vai aplicar o seu piso tátil numa calçada de concreto, que é cinza, você não vai colocar um piso tátil cinza naquela calçada porque não vai ser o ideal, certo? Aí você pode perguntar, professor, mas já tem um piso tátil, que diferença faz a cor dele? Ora, se a ideia é abranger uma gama de público o maior possível, você não vai atender só a pessoa que tem 100% da capacidade visual comprometida, pessoa que enxerga 0%. Você também vai atender com aquele piso tátil pessoas que enxergam, por exemplo, 50%. Que através daquele piso tátil, ela vai saber que ali, através daquele local, ela tem uma direção segura para seguir. Ela tem um local por onde passar com segurança e autonomia, mesmo que ela esteja com ou sem a bengalinha. Ok? Igualdade de direitos, exatamente. Igualdade de direitos e de oportunidades. Exatamente. A história que a gente falou agora há pouco do dedinho faltando gera limitações, sim. Ok, já respondi a pergunta sobre as crianças. Ok. Cadê os exemplos dos objetos com os princípios do design inteligente? Cadê? Quem achou? Eu tenho certeza que aí onde vocês estão, onde quer que sejam, vocês têm alguma coisa perto de vocês onde tem aplicado isso. Não vale citar os exemplos que eu já falei. Ok? Deixem suas dúvidas aqui para a gente continuar conversando, gente. Olha aí, a Jéssica Carvalho está perguntando se o Senac ainda volta esse ano. Com fé em Deus, seja ele qual for. Certo? Estamos previstos para voltar ainda este ano nossas aulas presenciais, se as condições de saúde pública permitirem. Obviamente, a gente não vai voltar se ainda estivermos em período de pandemia. Ok? E nossa grade de cursos está com as matrículas abertas o ano inteiro. Tanto é que estamos agora com uma série de cursos totalmente remotos. Se você quiser fazer um curso de Excel básico ou avançado, totalmente remoto, você pode. Tem a programação no site do Senac Piauí. Olha aí, a Silene ia citar o banheiro. Cite, Silene, vai ser o direito citar o banheiro. Ninguém vai reclamar, não. Ok? Cadê a galerinha do design de interiores do Senac? Olha aí. Muito bem. Alguém aqui perguntou de novo sobre a questão da pessoa com baixa visão. Sim, além do piso tátil com a cor contrastante, existem outros equipamentos que podem ser empregados para adequar o espaço para pessoas com comprometimento da visão. Pessoa que enxerga, que ela não enxerga 100%, mas também não enxerga 0%. Você pode empregar, por exemplo, interruptores tem alguns modelos de interruptor que ele tem uma saliência
na parte do interruptor onde você aperta para acender a luz. E do lado que você aperta para apagar a luz não tem. Então a pessoa com deficiência, pessoa cega, ou totalmente ou parcialmente cega, vai passar a mão ali por cima e ela vai identificar onde ela vai apertar para acender a luz e para apagar. Até para saber se está faltando luz ou não. O corredor poderia ser um exemplo, professor? Qual corredor? Olha aí, minha amiga Alene Rafaela apareceu. Alene, eu procurei você aqui no início, não lhe encontrei. Que bom que você está entre nós. Você é professor de quê? Dá aula na aprendizagem? Jovens aprendiz? Sou professor sou professor de informática, AutoCAD, SketchUp, também Corel e para a galerinha de design de interiores. No design de interiores a gente conta comigo, professor Nestor, professora Alene Rafaela e o professor Felipe Leão, que esteve com vocês segunda-feira na live sobre design de interiores, o que é. Ok? A internet não ajudou. É a vida, querida. É a vida. Olha aí. Cadê os exemplos, gente? Mandem perguntas, vamos conversar. Olha aí, alguém achou engraçado quando eu falei da pessoa, quando eu citei aquele rapaz que não ia conseguir cozinhar sozinho porque estava comprometido de um dos braços. Sim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode machucar o seu braço de qualquer forma, não tão grave quanto o exemplo que eu citei, e ter dificuldade para cozinhar, que é uma atividade rotineira para muitas pessoas. Além de cozinhar, você pode também ter dificuldade para escrever. Vai que você machuca justamente o dedo onde você apoia a caneta. Aí você precisa se readequar de alguma forma para poder fazer a sua assinatura. Certo? A questão da acessibilidade e do design universal é uma luta de uma boa parcela da população, certo? Está em voga essa discussão. Se você pesquisar na internet, você vai achar várias cartilhas, vários artigos de qualidade sobre esse conteúdo, material muito bom. Você pode procurar, só para citar por cima, o da Mara Gabrilli, que é uma estudiosa desse assunto, certo? Que eu recomendo. O material dela é muito bom. Ela tem uma cartilha sobre o design universal que eu uso como referência. Hoje ela está desatualizada porque é de 2008, se eu não me engano. 2008 é 2010. Mas o conteúdo do design universal não mudou de lá para cá, só melhorou, certo? Se você encontrar, pode seguir. Você pode falar sobre o conceito aberto, prós e contras. Conceito aberto, seja mais específico. Conceito aberto aplicado a quê? Certo? Olha aí, estou vendo aqui que temos participantes de várias cidades também, além de Teresina. Que bom! Muito legal ter vocês conosco aqui na nossa live de hoje e nosso evento do Conexão Design. Que se tudo der certo, teremos outras edições também, certo? Com fé em Deus, esse projeto vai para frente também em outros momentos. Bom, meus queridos, se não há mais nada a acrescentar, nenhuma dúvida, nenhum comentário, nenhum tchauzinho para mandar para alguém, nenhum recado romântico, a gente pode encerrar por aqui, certo? Qualquer dúvida vocês podem mandar no perfil do nosso Senac Piauí ou no meu perfil também, nestor.castro.arc, sigam lá. E podemos encerrar por aqui hoje, não é? Pessoalmente, para mim, enquanto professor, enquanto profissional da construção civil, é um grande prazer
estar aqui trazendo esse assunto para vocês. É um assunto que eu gosto bastante de trabalhar. Eu tive contato com os conceitos de acessibilidade ainda durante o curso de arquitetura, lá em algum momento entre 2006 e 2011. Não me perguntem que ano foi, que eu também não lembro. A memória já não permite mais esse tipo de detalhe. Certo? E de lá para cá foi só crescendo e só acompanhando o debate, certo? Convido todos a conhecerem o nosso curso de Design de Interiores, a conhecerem também a nossa grade de cursos do segmento de informática e dos demais segmentos, de idiomas, de saúde, de beleza e demais, certo? Obrigado a todos que estiveram presentes conosco nesta maravilhosa live e acredito que podemos ficar por aqui hoje, né? Amanhã teremos o nosso último dia de evento com o nosso convidado especial. Ok? Pois bem, então ficamos por aqui hoje. O meu muito obrigado a todos que participaram. O parabéns que eu fiquei devendo a quem contribuiu com os exemplos, certo? E vamos com fé sobrevivendo uma semana de cada vez nessa situação tão estranha que a gente está vivendo, ok? Como diria uma conhecida minha, a gente tem que seguir devagarzinho, porque se parar é pior, ok? Então, aos meus alunos e aos meus amigos presentes, conhecidos ou não, obrigado e a gente fica por aqui. Tchau! E a live ficará gravada também, para você rever depois e compartilhar com seus coleguinhas.